Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar prosseguimento, convido você a se inscreva nele, deixe aí seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar trazendo aqui algumas considerações gramaticais relacionadas ao texto de Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, referente a uma seguinte questão. No texto de Gênesis 1:2 ocorre ali um verbo hebraico, hayetá, que comumente é traduzido nas versões bíblicas cristãs como era, foi, estava. E aí surgiu uma seguinte pergunta: este verbo que ocorre ali no tronco cal, ele pode ser traduzido como tornou-se? Existe esta possibilidade? Ou se faz necessário mudar de tronco e conjugação verbal para ser possível este tipo de tradução? Bem, para responder essa questão aqui, eu preparei este artigo de forma simples e objetiva para estar aqui trazendo algumas explicações para ajudar no entendimento sobre este problema. Este artigo aqui não era necessariamente esse para eu estar nesta ocasião apresentando aqui em tela, mas haja vista que um outro artigo que foi revisado e ficou bem melhor do que esse, mas houve alguns problemas em relação ao outro artigo, então eu peguei esse aqui que ficou mais simples no caso, mas que vai ajudar a elucidar essa questão. Aqui eu coloquei Gênesis 1:2, né? Tornou-se. Daí aqui diz assim, resumo. Nesse artigo estarei tratando sobre algumas questões gramaticais sobre o texto de Gênesis 1:2. Palavra-chave hebraico gramática tradução. Introdução. Algumas pessoas têm se perguntado se é possível traduzir a palavra hebraica que ocorre no texto de Gênesis 1:2, que é o termo hayetá, como tornou-se. Uma vez que esta palavra está conjugado no tronco kal, na terceira pessoa do feminino singular, no aspecto catal. Bem, para compreendermos essa questão, se faz necessário observarmos algumas questões gramaticais que estão envoltas neste texto. Entre elas, estão algumas que quero estar compartilhando a partir de agora. O primeiro passo para entendermos este pequeno problema é descobrir a raiz desta palavra. O termo hayetá é proveniente de hayá, que significa cair, ser, tornar-se, conforme nos informa o léxico BDB. O segundo passo que devemos compreender é sobre algumas questões dos aspectos catal e ictol relacionados ao verbo hayá. Como pode-se perceber, em muitos textos ocorre o verbo hebraico hayetá, porém deve-se de entender que quando esse termo ocorre no aspecto catal, normalmente deve ser traduzido com o sentido estático. Era, foi. Daí diz assim, caso porém ele venha ocorrer no aspecto ictol, seu sentido é dinâmico, devendo ser traduzido como tornou-se. Mas a questão não se encontra, não, ou melhor dizendo, mas a questão não se encerra por aqui, visto que mesmo estando este verbo no aspecto catal e no tronco cal, em muitos textos este verbo é traduzido com o sentido dinâmico, tornou-se. É aí que muitos se perguntam, mas como? Por quê? Bem, aqui eu quero dar uma pausa neste momento para estar trazendo algumas considerações. Como você pode perceber aqui na descrição deste artigo, né, quando o verbo aqui hayetá, ele ocorre no aspecto catal, né, no aspecto catal, normalmente ele é traduzido com sentido estático, né, era, foi. E quando ele ocorre, esse verbo ocorre aqui no aspecto ictol, aí sim ele pode ser traduzido como tornou-se. Numa linguagem mais simples, o aspecto catal e ictol
representam aqui o tempo perfeito, assim mais conhecido, né? Aspecto catalo, e o aspecto ictolo, faz referência, no caso, ao tempo futuro, assim, numa linguagem mais simples, conhecido dentro da gramática hebraica. Então, nós temos essas definições dadas e apresentadas até este momento presente. Mas, como aqui na continuidade diz assim, né? Mas a questão não se encerra por aqui, visto que mesmo estando este verbo, no caso o verbo hayatá, no aspecto catalo e no tronco calo, em muitos textos esse verbo é traduzido com o sentido dinâmico, tornou-se. É aí que muitos se perguntam, mas como, por quê? Então aqui nós temos aparentemente um problema, né? Porque para ser traduzido por tornou-se, teria que estar no aspecto ictol e não no catalo. Mas, porém, nós temos muitos textos bíblicos onde o verbo hayetá, mesmo ocorrendo no tronco cal e no aspecto catal, mesmo assim ele é traduzido como tornou-se, não com sentido estático, mas com sentido, no caso, dinâmico, né? Por isso é traduzido como tornou-se. Para nós entendermos este problema, vamos ter que estar aqui observando mais algumas questões que estão relacionadas, no caso, à gramática hebraica. Aqui eu coloquei assim, ó, conforme está descrito nas imagens abaixo, comparado ao texto de Gênesis 1:2. Ó, aqui o texto de Gênesis 1:2 nós temos o verbo hayatá, traduzido com sentido estático, era. Aqui nos Salmos nós temos o verbo hayatá, porém foi traduzido aqui com sentido dinâmico. Se tornou, aqui também, primeiro Isaías, melhor dizendo, 1:21. Jeremias 12:8 foi traduzido como tornou-se. 1 Samuel 10:12 também foi traduzido como tornou-se. E todos os verbos hayatá, na mesma estrutura que ocorre em Gênesis 1:2, né? No tronco cal e no aspecto catal. Então nós percebemos que aqui é traduzido de uma forma e aqui é de outra. E como nós podemos compreender este problema aí? Que diz assim, ó, como pode-se observar no texto de Gênesis 1:2, foi traduzido o verbo hayatá no sentido estático, uma vez que ele está no aspecto catal, tronco cal. Mas dentro da mesma estrutura encontramos o verbo hayatá nos outros exemplos dados acima, no sentido dinâmico, tornou-se. Para se entender de vez este ponto, é necessário conhecer os vários tipos de estrutura que se dá com o verbo hayá, quando o mesmo se encontra dentro da sintaxe do texto. Ao partirmos agora para o último passo, veremos essa questão. Então, o que acontece aqui? Para nós entendermos, no caso, este problema aqui, para nós entendermos esta questão que está girando em torno do verbo hayatá, se faz necessário nós conhecer, né, os vários tipos de estrutura que estão relacionados ao verbo hayá, dentro da estrutura sintática do texto, né? Por isso que muitas vezes se torna difícil a compreensão, no caso, né, para nós ali entendermos, compreendermos o que se está se dando dentro da estrutura sintática de um determinado texto. O terceiro aqui e último passo nos explica o seguinte: quando temos o verbo hebraico hayatá, que provém de hayá dentro de uma estrutura e ele está ligado sintaticamente a uma preposição lâmide, logo aqui nos deparamos com um dos tipos de construções que nos permite traduzir o verbo hayatá por tornou-se. Esse tipo de estrutura, verbo hayá mais preposição lâmide, é uma das formas que nos possibilita a tradução do verbo estático no catal era para um sentido equivalente dinâmico ao ictol de hayá, tornou-se, veio a ser, passou a ser. Então aqui nós encontramos, no caso, esta regra que está envolta, que está envolvida, que está relacionada, no caso, com o verbo hayá. Observe bem, quando nós temos o verbo hayá, conforme ocorre ali nos textos, na forma hayetá, no caso, né, associado sintaticamente a uma preposição lâmide, no caso, então daí o verbo que outrora era estático no catálogo, ele passa a ter um sentido equivalente
dinâmico ao Iktol de Hayá. E aí então pode ser traduzido como tornou-se, veio a ser, passou a ser. Isso mesmo estando conjugado no tronco Kal. Então aqui é que mora a resposta para este problema, né? Aqui você tem, ó, Hayetá, aqui, ó, preposição lâmide. Aqui, Hayetá, preposição. Hayetá, preposição. Aqui também Hayetá, mais preposição. Aqui, ó, Hayetá, aqui nós não temos uma preposição prefixado ao termo Kitohu, né? A este outro elemento gramatical dentro dessa estrutura sintática. Por isso aqui é traduzido com sentido estático e aqui foi traduzido, no caso, com um sentido equivalente dinâmico ao verbo hayad e iktol. Por isso foi traduzido aqui como se tornou nesses outros textos aqui, porque a estrutura sintática que se dá é diferente. Sendo assim aqui, então, nós vemos e percebemos uma das formas de compreendermos como se dá a tradução do verbo hayetá em muitos textos bíblicos na forma com sentido dinâmico, no caso, né, sentido equivalente dinâmico ao iktol de hayá por tornou-se, conforme ocorre nestes textos bíblicos ali. Bem, dito isto, chegamos à conclusão. E diz assim, com isso, fica evidente de forma clara que o verbo, mesmo estando no tronco cal, no aspecto catal, pode ser traduzido com o sentido dinâmico, equivalente ao iktol, né? Equivalente ao aspecto iktol, por tornou-se, não se fazendo necessário mudar o tronco de conjugação verbal para o nifal, ação passiva ou ritpael, forma reflexiva. Em muitos casos, essa é uma das formas que nos possibilita traduzir esse verbo hayá neste formato. Além disso, existe ainda influência do contexto e muitos pormenores que não quero comentar nessa ocasião. Então, são muitas as questões que estão envolvidas, né, relacionadas ao verbo hayá, e muitos tipos de construções associadas e vinculadas a ele. Então, nós não podemos limitar, no caso, né, dentro de uma estrutura gramatical sintática, quando nos deparamos com alguns tipos de traduções. Então, aqui fica claro, né, que não precisa eu tirar o verbo hayá do tronco cal para conjugar ele no nifal, né, ação passiva, ou no ritpael, forma reflexiva, para eu poder, no caso, traduzir ali na forma, né, como tornou-se, né. Basta simplesmente ele estar associado a uma preposição lâmide que ele passa a ter o sentido dinâmico, né, equivalente à forma do aspecto iktol do verbo hayá, né, e eu posso traduzir então por tornou-se, né. Então, basicamente, de forma objetiva é isso, né? Isso sem falar ainda, muitas vezes, na influência do contexto e muitos outros pormenores, né? Como eu disse aqui, que não quero comentar nessa ocasião. Esta regra aqui, ó, esta regrinha aqui você encontra, por exemplo, né, no dicionário hebraico-português do Alonso Schockel, você encontra também no dicionário do Antigo Testamento de Teologia e Exegese, na página 997, tem um conteúdo bem abrangente lá, no Léxico Hebreu BDB, e também você encontra de uma forma abrangente explicativa a respeito do uso do verbo hayá, né, na gramática, na introdução da sintaxe, né, da gramática do Bruce Walker também, né? Então, basicamente, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso, né? O meu objetivo através desse vídeo não é confrontar ninguém, não é desafiar ninguém, né? Apenas trazer aqui uma contribuição exegética, gramatical, referente, né, a este problema, né, que tem surgido aí e muitas pessoas têm procurado entender sobre essas questões gramaticais relacionadas ao texto de Gênesis 1, 2 e também a outros textos, né, onde ocorre o mesmo tipo de estrutura. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.